E eu nem coloquei no gravador. Agora tá no gravador. Sim, não, querida, não dá, né? Gente, eu tô tentando não falar a frase todo mundo me pergunta, mas é verdade, vocês ficam me perguntando lá no Instagram, principalmente, aqui no YouTube também, tenho vários comentários sobre isso. Agora que a gente começou com essa fase de eu estar de volta em casa, de eu estar trabalhando com as minhas redes sociais, surgiu muito essa dúvida de como eu comecei, por que eu comecei e o que eu tô fazendo agora. Vocês acompanham a minha rotina lá no Instagram e vocês me perguntam bastante o que eu tô fazendo da minha vida e como que eu tô gerando dinheiro com isso. Então, eu resolvi gerar esse quadro dentro do canal e a gente vai falar justamente sobre isso, como eu passei de babá a empresária. E nesse primeiro episódio eu preciso falar de uma coisa que é muito, muito importante em relação a essa nova fase, sobre empreendimento, sobre você ter o seu próprio negócio, que é a mentalidade, a nossa cabeça. Então, eu vou falar de algumas coisinhas que foram muito chaves para mim, para eu conseguir começar a trabalhar tanto com as redes sociais, quanto no meio da dança, enfim, ter o meu próprio negócio. E a primeiríssima coisa de tudo que eu tive que fazer foi impor limites nas coisas que eu faço e nas pessoas que estão ao meu redor quando eu comecei a fazer os meus projetos para eu começar a trabalhar com a internet. Com o YouTube, por exemplo, vocês sabem que eu comecei aqui no YouTube porque eu estava nos Estados Unidos, certo? Eu comecei a falar do au pair, comecei a falar da minha vivência, só que o que eu mais ouvia das pessoas era: nossa, agora ela tá se exibindo porque ela tá nos Estados Unidos. O que não era mentira, não era mentira. Mas não era só isso, eu queria muito trazer informação para vocês, porque eu sabia que não tinha, pelo menos eu não via muito frequente meninas negras indo para fora do país, brasileiras indo para fora do país e falando sobre isso, não tinha. Na minha época, quando eu fui pesquisar sobre o au pair, eu achei uma menina que foi quem me inspirou para ir pro au pair. E eu me baseei na história dela e, enfim, fui fazer o meu programa. Por isso que eu quis trazer dentro do canal, onde eu podia falar, onde eu podia mostrar mais do que em outras redes sociais. Então, quando eu comecei com isso, eu ouvia muita coisa. Eu ouvia: mas não vai dar certo. Você nunca vai conseguir falar na frente da câmera. Gente, uma coisa que eu morria de vergonha era falar na frente das câmeras e falar com pessoas. Eu trabalhei com pessoas por muito tempo. Eu comecei a desenvolver isso e eu comecei a me tornar boa nisso porque eu ficava praticando, eu trabalhava, eu falava, eu trabalhava no banco. Só que não é uma coisa que nasceu comigo. Eu tinha medo de falar porque eu tinha medo de como as pessoas iriam me julgar pelas coisas que eu tava falando. Falavam que não ia dar certo, falavam que meu canal nunca ia crescer, falavam que o YouTube não dava dinheiro, que trabalhar com a internet era furado, enfim, falavam muita coisa. E aí, desde essa fase, desde o comecinho do canal, eu comecei a peneirar as pessoas que estavam perto de mim dentro dos meus projetos, porque muitas delas falavam coisas que me tiravam do eixo, que me tiravam do foco, que me fazia ficar desmotivada, que me fazia pensar: poxa, realmente não vai dar certo, então eu vou deixar isso aqui de lado, tá no papel, mas assim, um dia, talvez, quando mais pra frente, se eu tiver cabeça, eu faço. Por enquanto eu não quero fazer, porque tal pessoa falando na minha cabeça que não vai dar certo. Então a primeiríssima coisa que eu precisei fazer foi impor limite nas minhas amizades e nas pessoas que estavam ao meu redor. Você vai ouvir de tudo, para tudo que você quiser fazer, seja ele na internet ou não. Se você quiser trabalhar numa grande empresa, por exemplo, sempre vai ter uma pessoa aqui na tua cabeça, falando que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não é inteligente o suficiente para isso, que você não é boa o suficiente para isso, que você não tem o que fulano de tal tem. Então as pessoas sempre vão ter opiniões diferentes das nossas. Não adianta você tentar impor que a minha vida é boa assim, a internet é boa assim, que não sei o que, eu quero abrir um negócio, eu quero viver do YouTube, eu quero viver do Instagram, eu quero viver de parceria, disso e daquilo, para uma pessoa que não queira viver desse jeito. As pessoas às vezes não querem mesmo. Ou uma pessoa que, por exemplo, tá trabalhando numa empresa muito grande, tentar impor pra mim, que trabalho com a internet, que eu deveria entrar numa empresa também. Gente, uma das coisas que eu mais ouvi depois que eu voltei você deveria fazer um concurso público. Você deveria entrar em tal empresa. Você deveria voltar pro banco, porque você já trabalhou no banco, então agora você tem um currículo maravilhoso para conseguir voltar pro banco. Eu simplesmente respondo: legal, sua opinião, mas eu tô bem desse jeito com as minhas coisas, eu estou feliz, as minhas empresas estão crescendo
e eu vou continuar a minha vida desse jeito. Se a pessoa aceita, se não aceita, se gosta, se não gosta, aí já é problema dela. Certas coisas você vai ter que falar, fulano, eu entendo que você não goste, que você não acha legal, blá blá blá, mas é a minha vida. Então, sobre isso, eu não quero a sua opinião. É ser assertivo mesmo. Não é ser passar a mão na cabeça e falar assim, porque é meu amigo. Ele não quis dizer tal coisa. Fulano tem que tomar conta da vida dele. Então, se seu amigo, se seu colega, se seu parente não te apoia, talvez num sonho, pare de contar pra ele. Começa a impor esse limite, você não vai envolver essa pessoa nas suas coisas. Amizade, ok, vocês vão fazer uma coisinha ou outra juntos. Agora, envolver essa pessoa no seu projeto, você não vai. Planejamento e clareza mental. O que é isso? Você precisa saber exatamente o que você quer. Não adianta você virar pra mim e falar, Paula, eu quero trabalhar com a internet. Mas a internet tem milhões de coisas que você pode fazer. Você pode ser afiliado, você pode montar um negócio próprio, uma loja própria ou um produto digital que seja também em loja. Você pode trabalhar com parcerias, você pode trabalhar com canal no YouTube, com blog. Você pode trabalhar com muita coisa. Então você precisa saber exatamente o que você quer. E como que eu faço isso? Colocando tudo no papel. Eu tenho um planner onde tem meu quadro dos sonhos e todos os meus projetos descritos certinho, a data dos meus projetos, a data de quando eu comecei e se é um projeto que tem uma validade ou que eu chamo de um target point, você vai colocar lá a data de início e a data do final e descrever todo o seu projeto, porque isso vai te ajudar a entender todos os passos que você precisa dar até você chegar naquilo. Porque se isso fica só na sua cabeça, gente, eu não consigo lembrar de tudo que eu tenho que fazer, por exemplo, para continuar com o meu canal no YouTube. Se eu não tiver um script das coisas que eu preciso falar, eu vou me perder nas coisas que eu vou falando com vocês, certo? Até porque eu falo demais, vocês sabem disso. Então você precisa de um plano, você precisa saber exatamente o que você quer e como que você vai fazer para chegar lá. Tá, Paula, mas eu não sei ainda como que eu vou fazer para chegar em tal coisa. Você já descreveu o seu projeto inteiro? Tudo que você quer do seu projeto? Se eu sei, por exemplo, que eu quero montar um canal, o primeiro passo que eu preciso dar para montar um canal é fazer uma conta no YouTube, certo? Eu preciso, depois disso, fazer o quê? Achar meu conteúdo. O que eu quero falar sobre? O que eu quero colocar no meu canal? Depois disso, eu tenho que fazer o quê? Tenho que criar meu conteúdo. Aí, depois, eu posso criar cenário, eu posso ver equipamento e todas essas outras coisas. Última coisa dessas 3 coisas, as mais importantes, pelo menos pra mim, que foi lá no começo e continua sendo até hoje, é você entender que você não precisa de muita coisa para começar. Você não precisa ter muito dinheiro. Muitas das coisas que você quer fazer, principalmente dentro da internet, você nem precisa investir alguma coisa. Você simplesmente precisa começar a fazer. A gente peca muito em achar que a gente precisa de, milhões de coisas para começar. Por exemplo, canal no YouTube. As pessoas acham que precisa de um equipamento muito bom, uma câmera muito boa. Gente, vocês sabem que eu comecei a gravar com o meu celular. E eu não tinha nem tripé, gente. Eu apoiava meu celular num vaso de flor que tinha no meu quarto, que na época era na Host Family. E colocava eu colocava o livro, aí eu colocava o vaso de flor e colocava o meu celular. Pra ficar na altura bonitinho, pra eu conseguir gravar. Não tinha iluminação, eu usava a luz do dia, não tinha câmera, não tinha microfone, não tinha nada disso. Eu comecei também da mesma forma que a maioria começa, usando o que eu tinha. E eu só tinha criatividade e muita vontade de começar o meu canal, de começar as minhas coisas. E assim também foi, por exemplo, com a minha mentoria, eu falo sobre desenvolvimento pessoal. Eu comecei com uma brincadeira, porque eu dava conselho nas caixinhas do Close Friends, né? E as pessoas gostavam disso. E alguns seguidores vieram mencionar pra mim e falaram, Paula, por que você não faz uma mentoria sobre desenvolvimento pessoal? Seus conselhos são muito bons. E aí, depois disso, eu falei nos stories, meio que brincando, falei, galera, vocês topariam fazer uma mentoria comigo? E na minha primeira turma da mentoria, eu tive mais de 300 alunas. Isso porque eu estava no Close Friends, a gente fez um bate-papo muito legal. Foram, se eu não me engano, 20 aulas com essas primeiras mentoradas. Depois disso, eu falei, não, gente, vamos lá. Tem alguma coisa aqui, tá dando meio que certo, as pessoas gostam mesmo. Eu vou procurar me aperfeiçoar nisso, eu vou procurar estudar mais. Inclusive agora eu estudo sobre neurociência, sobre psicologia, sobre tudo que envolve a cabecinha humana, para eu conseguir implementar dentro da minha mentoria. Mas isso começou
no Instagram, nas caixinhas de perguntas, que inclusive a gente sempre faz lá no Instagram também, pra gente dar risada, pra gente tirar dúvida, mas dando conselhos. Às vezes tudo que a gente precisa fazer é começar do jeito que dá, com as coisas que tem. Só que, como eu falei pra vocês, não adianta também começar sem você impor limite nas pessoas que estão ao seu redor e sem você ter o seu planejamento. Porque se faltar uma dessas coisas, você vai ficar desmotivado e você vai ficar perdido, certo? Porque é muita gente falando na sua cabeça e você não sabe o que fazer porque você não colocou nada no plano. Então essas coisas, galera, foram as coisas que mais me ajudaram nesse começo, nessa trajetória toda de viver da internet, de viver das minhas redes sociais, de parceria, enfim, de trabalhar nesse meio. Esse é o primeiro episódio dessa série. Eu vou mostrar mais a fundo pra vocês todas as minhas fontes de renda, que são mais de uma, tá? Eu trabalho com mais de uma coisa e em nichos diferentes. Eu trabalho no nicho da beleza e também no nicho financeiro. Então eu vou trazer mais a fundo pra vocês sobre a mentoria, sobre o day trade, que é uma coisa que eu faço e que eu me apaixonei enquanto eu tava lá no Au Pair ainda. Uma longa história que eu vou deixar pra outro vídeo quando eu for explicar certinho pra vocês o que é. Esse primeiro episódio foi mais pra introduzir vocês sobre como que eu comecei, gente. Eu comecei como qualquer pessoa que não tem dinheiro, que não tem muito recurso, que não tem muita informação. Eu comecei querendo muito fazer, querendo muito que desse certo e hoje deu certo. Fruto do quê? Fruto do meu esforço, da minha dedicação e da minha organização. O segundo episódio vai sair muito em breve, então eu preciso pedir um favor pra você. Já vai lá embaixo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, assim você não perde nenhum desses episódios. Vai ser uma série muito legal aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo e comenta aqui pra mim qual que é a sua maior dificuldade em começar a fazer o que você gosta, o que você quer, qual que é o seu maior sonho e por que você não começou a fazer isso ainda, que eu vou te ajudar nos próximos episódios. Um beijo e até a próxima!